Pode ficar sentado. O texto diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais uma vez, curva a sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, eu te agradeço por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço pelo teu cuidado, eu te agradeço pela tua direção, eu te agradeço porque eu creio, Pai, que o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Às vezes nós não conseguimos compreender, Senhor, mas eu sei que um dia saberemos tudo o que o Senhor tem feito por nós. Pai amado, Pai querido, nós colocamos cada um aqui na tua presença, no teu altar, que o Senhor possa estar abrindo a cada coração. O Senhor fofe o coração de cada um para que essa palavra possa cair em terra fértil. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos ilegal toda interferência maligna. Somente teu Espírito tem liberdade no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Meus irmãos, essa pregação, ela surgiu no decorrer dessa semana. Antes disso, passei a mão aqui, eu lembrei. Desculpem. Eu preciso de um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, para que possa resolver um problema para mim lá na Conde Sargento essa semana. Eu preciso comprar um negócio lá, então se alguém estiver de férias ou estiver passando por lá, possa me procurar no final do culto, que eu gostaria de pedir uma encomenda. Amém? Então se alguém tiver essa disponibilidade, por favor, me procure no final do culto. Peço desculpa eu passei a mão aqui e lembrei. Amém? Bom, eu tenho falado, voltando na pregação, eu tenho dito muito que, há anos já, que Deus fala conosco o tempo todo, eu não tenho um pingo de dúvida, mas que eu e você precisamos estar atentos ao ouvido do Senhor e que nós, pregadores, principalmente, devemos nos preocupar em estar cheio para que nós possamos pregar. Na minha vida profissional, eu faço palestras, mas aqui não é uma palestra, aqui é uma pregação. Uma palestra eu pego um texto, estudo um texto, faço um PowerPoint e apresento. Numa pregação não é simplesmente trazer um texto, trazer uma explicação, mas é permitir que o Espírito Santo flua através das nossas vidas. Então é diferente. Não é a maior eloquência, não é a maior forma de apresentar ou a maior hermenêutica ou o melhor discurso que vai fazer a diferença, mas o fluir de Deus através das nossas vidas. E nós temos uma preocupação muito grande com isso, então nós ficamos a semana inteira, Senhor, o que Tu queres? E principalmente nesse momento de começo de ano, semana que vem, inclusive, nós temos a assembleia, eu peço que vocês estejam presentes. Senhor, o que Tu queres? Qual que é a Tua direção para a igreja? Eu nunca quero, como pastor, tomar uma direção da minha cabeça. Então existe a dependência de Deus, e essa dependência de Deus, ela é algo interessante, porque depender de Deus significa ter paciência. Depender de Deus significa aguardar e confiar nele, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, ore para mim. Você ora e fala, o que Deus falou? Nada. Não é um passe de mágica. Telefone. Mensagem de WhatsApp que não responde, manda um ponto de interrogação 2 minutos depois. Mas existe um buscar, um se entregar ao Senhor e Ele sempre responde. E essa semana eu estava com a minha família ainda terminando os últimos dias de férias e me reclusei para que eu pudesse ter mais um momento com o Senhor. E eu estava voltando do litoral. E eu começou com uma neblina muito grande. E eu dirigindo, a Giane, minha esposa, para quem não conhece, e as crianças do banco de trás. E se você quiser uma companhia boa para dirigir, não leve a Giane, porque ela dorme. Ela dorme. E a Heloísa também dorme, o Augusto também dorme, então é normal eu estar dirigindo, e é muito interessante que ela fala assim, não, deixa que eu vou com você para você não ir sozinho, mas alguns minutos depois está todo mundo dormindo, então no final das contas só aumenta a responsabilidade. E eu estava dirigindo e o tempo foi fechando, ficou aquela neblina, eu olho para trás, ela de lado cochilando,
Eu olho para a Heloísa atrás, a Heloísa dormindo, mas dormindo numa paz. E de repente, no meio daquela neblina, e a vida é assim, né? Parece que a coisa quando está ruim, ela ainda consegue ficar um pouco pior, e aí começou a chover. E aí começou uma chuva forte, aquela chuva foi engrossando. E eu estava tocando uma música do Vineyard, que eu gosto muito, inclusive nós vamos tocar agora após o louvor. E eu ouvindo aquela música, dirigindo com aquele máximo de atenção, aquela chuva muito grossa, daquela que você fica na dúvida, paro ou não paro. E eu olhava para o retrovisor, todo mundo dormindo. E eu dirigindo ali 1 quilômetro, 2 quilômetros, e eles continuando dormindo, e ouvindo aquela música, e Deus começa a responder a minha oração. O que tu queres, Pai? Eu quero dizer uma coisa para você. Ser crente, ser cristão, não tem absolutamente nada a ver com você colocar um post de um versículo bíblico no seu Instagram ou no seu Facebook. Ser crente, ser um cristão, não tem absolutamente nada a ver com você ir na igreja uma vez por semana. Ser um crente, ser um cristão, não tem absolutamente nada a ver de que você tenha uma Bíblia, 2 Bíblias, ou uma Bíblia baixada no seu celular. Ser um crente, um cristão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tem a ver com confiança. Confiar em Deus. Meus irmãos, confiar em Deus é o centro, mas é uma das coisas mais difíceis que tem. O testemunho do Renato, bastante providencial, no sentido de... Desculpa, Mateus. Eu vou voltar lá. Bastante providencial, no sentido de ver uma filha com menos de 2 meses num leito de UTI, entubada e com os médicos inseguros, fazendo uma proposta, eu não sei se talvez essa seja a melhor explicação, de trocar o sangue do bebê. E você falar, pai, eu não sei o que tu queres, mas o Senhor deu, é seu, eu confio em ti. Meus irmãos, é uma oração muito difícil. E eu fiquei pensando, você entrar num carro, no meio de uma tempestade, a 100 km por hora, e você se sentir seguro o suficiente para deitar do lado e dormir, mostra confiança. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: você tem confiado em Deus? Confiar em Deus, meus irmãos, é você chegar de frente para o mar e não ter ponte, não ter barco, não ter balsa, e a morte está chegando ali atrás e você fala: Deus, sei o que fazer não. E Deus fala: levanta o cajado. E Ele vai entrar com uma provisão. As provisões de Deus são coisas impressionantes. E para que nós possamos avançar com o decorrer dessa pregação, eu convido você a abrir no texto base dessa mensagem, que se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e de ondas que se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre um travesseiro.
Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento do mar obedece? Nós temos algumas perguntas aqui, mas para que eu possa avançar com a pregação, eu convido você a ir comigo no livro de Mateus, para que nós possamos ver o registro segundo Mateus. Aqui é o registro segundo Marcos, mas eu gostaria de convidá-los a ver o registro segundo Mateus. Mateus capítulo 8, logo após o Sermão da Montanha. Capítulo 7 encerra-se o Sermão da Montanha. Ao ponto do capítulo 8, versículo 1, inicia assim: Ora, descendo ele do monte. E aí lá no final do capítulo, ele diz assim, no versículo... Sim, eu estou olhando ele. Só um minuto, por gentileza. Versículo 18. É muito importante para o entendimento do capítulo, do que aconteceu. No versículo 18 diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Jesus Cristo, ele dá uma ordem. Ele não pede, ele não convence, ele não estimula, ele dá uma ordem. E eles entraram então, e agora a gente pode voltar para Marcos. Eles voltam então, eles entram no barco e Jesus Cristo foi tirar um cochilo lá na popa. A popa é o contrário da proa. A proa é a frente do barco, a popa é a parte de trás do barco. Eu sei velejar? Não, estava pesquisando agorinha. Esse negócio de bombordo, estibordo, é meio complicado. Mas a popa é a parte de trás do barco e a proa é a frente do barco. E eles estavam lá, e meus irmãos, agora vem uma tempestade. E o que eu começo a aprender aqui? Às vezes você vai estar executando o que Deus mandou, e mesmo assim você vai passar por tempestades. O fato de você estar passando por uma tempestade, o fato de você estar passando por uma luta, e aqui entende-se tempestade como lutas da vida, não tem absolutamente nada a ver com absolutamente nada, a não ser vida. Às vezes nós passamos por lutas, sim. Às vezes nós passamos por tempestades, sim. E muitas vezes, inclusive, estamos no centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus. E na minha experiência de 44 anos de vida, 15 anos pastorais, muitas e muitas vezes, quando nós estamos cada vez mais próximos do centro da vontade de Deus, maiores as nossas lutas, porque nós não podemos deixar de entender que Satanás, vosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Certa vez eu fiz uma pregação do pastor Paul Walsh, e ele fala o seguinte: todas as vezes que você se posiciona do lado de Deus, Satanás vai te caçar, ele vai procurar uma brecha para te derrubar. O meu pai traduziria isso com: ninguém chuta cachorro morto. Ou ele traduziria, a minha mãe iria traduzir com uma maneira um pouco diferente, falando assim: Marcelo, você já viu alguém jogar pedra num pé de manga que não tem manga? Quando você se posiciona do lado de Deus, lutas continuarão acontecendo, tempestades continuarão acontecendo, mas eu tenho uma certeza: Deus está no controle. E eu tenho que ter uma confiança tão grande como a Heloísa, a minha família, tem, de dormir enquanto você está segurando o volante. Eu fiquei pensando depois, e se fosse o inverso? Se ela estivesse dirigindo, será que eu me sentia confortável em dormir? Eu prefiro me abster da resposta. Mas eu tenho a plena consciência que quando Deus está no barco, eu tenho uma coisa
chamado paz. As pessoas confundem paz. As pessoas imaginam muitas vezes que paz é sombra e água fresca. As pessoas confundem que paz é eu ter uma conta recheada, é eu ter os melhores recursos que o dinheiro pode comprar. Mas a paz não tem absolutamente nada a ver com isso. A paz é você ter certeza que pode estar caindo o mundo lá fora. Que pode estar o mundo caindo ao meu redor. O meu Deus, o meu Pai, está com o volante da minha vida, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não importa a circunstância, não importa a luta, não importa a tribulação, não importa o que os meus olhos veem. Deus, Ele faz coisas impressionantes. Eu fico imaginando aquele episódio de Jericó. Meus irmãos, Deus chega para Josué e fala assim: olha, no meio de uma guerra, num momento de batalha, Deus então ele termina o tempo de Moisés e ele não traz mais um estadista, mas ele traz um guerreiro. Josué era um guerreiro, jovem, forte, batalhador, general. Era um outro tempo. E chega um determinado momento que eles mandam o espia, eles estão vendo o que vai acontecer, e está olhando o que vai acontecer, e aí Deus pega e fala o seguinte: agora vocês dão 7 voltas, e na 7ª volta vocês vão tocar e vão fazer barulho, e deixa o resto comigo. Eu fico imaginando qual foi a posição de Josué. Ele executou. E aí eu fico imaginando as pessoas que estavam ali. O que vai acontecer? Os caras estão lá dentro com arco e flecha, pedra, espada e tudo quanto é tipo de arma que tinha naquela época. E nós vamos aqui dar uma volta e vamos tocar. Confiança é confiar. Pastor, isso é óbvio. Mas o óbvio é a verdade mais difícil que tem de ver. A confiança significa eu não preciso entender. Eu não preciso mensurar, eu confio, eu executo o que Deus me ordena, eu executo o que Deus ele vai nos mostrar. Se Ele ordenou eu pegar o barco e passar para o outro lado, eu vou fazer, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Meus irmãos, uma outra coisa importante, esses homens, eles conheciam esse mar, esse lago, esse mar que eles estavam. Na verdade ele é um grande lago, e ele é um lago muito grande, ele tem 14 quilômetros de distância, de largura, por cerca de 25 quilômetros de comprimento, é muito grande. Só para vocês terem ideia, daqui até o posto rodoviário tem mais ou menos 10 quilômetros. Então é mais do que daqui até o posto rodoviário de largura, é muito grande. E esses homens conheciam esse local, eles conheciam muito bem as características do tempo, eles navegavam, eles eram pescadores desse local, e isso me ensina que muitas vezes nós estamos fazendo exatamente o que nós conhecemos, mas o tempo muda. Eu me lembro um dia que esse dia foi marcante na minha vida, meu pai me liga. Essa pregação eu pedi para o Mateus colocar, vocês devem ter visto a arte, como se fosse a última vez. Deus tem colocado muito no meu coração essa frase, como se fosse a última vez. Porque um dia vai ser a última vez. Um dia vai ser a última vez que você saiu da sua casa para trabalhar. Um dia vai ser a última vez que você veio na igreja para cultuar. Um dia vai ser a última vez que você chegou e conversou com seu pai, com a sua mãe. Um dia vai ser a última vez. Então eu quero pregar como se fosse a última vez. Eu quero louvar como se fosse a última vez. Eu quero orar como se fosse a última vez. Porque tudo vai ter uma última vez. Eu me lembro um dia, uma terça-feira normal. Mais uma terça-feira na vida, mais um dia. E nós tínhamos ganhado um prêmio na empresa. E nós estávamos, eu e meu sócio, indo buscar esse prêmio, um grande prêmio, um reconhecimento de um fornecedor. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha as ferramentas digitais que nós tínhamos hoje. E o meu telefone toca exatamente no momento que eu estava entrando no carro. A hora que eu estava entrando no carro, meu telefone toca. E eu pego o telefone de pai. E eu abri o telefone e eu atendi. Oi pai, tudo bem? Tudo. E eu falei, diga. Aí ele falou, nada não. Eu falei, pai, eu estou indo receber um prêmio.
Eu não consigo falar agora, mas quando eu voltar eu vou na minha mãe e a gente conversa, tá bom? Tudo bem. Beleza, filho. Enquanto eu estava lá recebendo o prêmio, o telefone toca, meu pai estava tendo um AVC. E foi a última vez. Um dia vai ser a última vez, meus irmãos, que eu e você vamos prestar um culto de louvor e adoração. Um dia vai ser a última vez que nós vamos ter a oportunidade de vir na igreja. Um dia vai ser a última vez que nós teremos a oportunidade de colocar o joelho no chão e falar: Deus, eu confio em Ti. Deus, eu confio que o Senhor dirige a minha vida. Eu não consigo entender, porque lutas vêm, tempestades vêm, e elas vão praticamente às vezes querendo afundar o nosso barco, afundar a nossa vida, mas Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes nós temos que entender claramente que o espiritual e o carnal não estão completamente desconectados, e estamos querendo tirar e lutar guerras com as nossas próprias mãos. Mas as guerras que eu e você temos que lutar são com os nossos joelhos. As guerras que eu e você temos que lutar não são guerras intelectuais, não são estratégias humanas, mas confiar em Deus, que talvez era simplesmente mais um dia, simplesmente mais uma travessia naquele mar que tanto conhecíamos, era só mais um dia. Como simplesmente foi só mais um dia na minha vida, simplesmente mais um dia, e eu perdi a oportunidade. Um dia vai ser a última vez. E o que mais importa para mim e para você é ter a plena confiança em Deus. Não importa a tempestade, não importa o nevoeiro, não importa a velocidade que eu e você estejamos vivendo, que nós possamos ter a paz como de uma criança, de reclinar a cabeça e dormir, porque o meu Pai tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas. Aqueles homens conheciam aquele mar de ponta a ponta. Aqueles homens conheciam aquele mar de olhar para o céu e falar assim: hoje vai dar peixe, hoje não vai dar peixe. De olhar para o céu e falar assim: não podemos atravessar. Mas as coisas da nossa vida mudam com uma velocidade que nós não temos controle absolutamente nenhum. E nós, seres humanos, temos uma necessidade de controle. Como nós gostamos de ter o controle, mas nós não conseguimos entender que quando Deus está no barco, esse é a minha melhor garantia. Quando eu e você entregamos a vida a Jesus Cristo, quando eu e você reconhecemos a nossa pequenez, puxa vida, isso para mim é igual a paz. Se eu tivesse a oportunidade de editar um dicionário da palavra paz, eu iria colocar na frente confiança em Deus. Porque às vezes, quando parece que tudo está ruindo, eu consigo colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir como um bebê, porque eu tenho a plena consciência: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus. Eu amo a Deus com todas as minhas forças, com tudo que há em mim. Eu amo a Deus, porque é a coisa mais, é a única coisa que eu tenho. O meu homem pode se envelhecer, eu posso simplesmente perder tudo, eu posso simplesmente descobrir uma enfermidade, e se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e eu confio nele. Às vezes, nós precisamos desacelerar e talvez mudar a nossa oração. Em vez de ficar: Senhor, resolve isso. Pai, preciso disso. Senhor, não consigo mais viver com isso.
para uma oração: Senhor, eu não estou entendendo mais nada, mas eu confio em Ti, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, assim nos céus como na minha vida, assim na terra como no meu lar. Eu não sei, às vezes nós estamos atravessando um deserto, mas eu quero dizer uma coisa para você: o deserto, ele é um lugar árido, ele é um lugar seco, mas quando você está com Deus, Ele vai com uma nuvem te protegendo, Ele vai com uma coluna de fogo te aquecendo, Ele providencia a comida, Ele vai cuidar de você, não importa a circunstância. Quando eu e você entendemos, a minha vida está nas Tuas mãos. Meus irmãos, isso é difícil? Não é fácil. Na ocasião, eu largo o prêmio para trás, saímos correndo, tentando chegar, entender o que está acontecendo. Eu me lembro que eu cheguei no hospital, já contei esse testemunho aqui, e a única coisa que veio na minha cabeça foi chegar lá no saguão, no meio do hospital, e o pessoal recebendo meu pai, entuba, não entuba, cuida, não cuida, e eu no meio do saguão, eu ajoelhei e comecei a orar. E uma mulher chegou para mim e falou: eu não sei o que você está passando, mas confia em Deus. E eu olhei para a cara dela e falei assim: moça, é a única coisa que me resta. É a única coisa que nos resta. E que eu e você possamos orar e orar e orar e confiar em Deus até que ovelhas se tornem leões. Que eu e você possamos ter o hábito de orar e de buscar o Senhor com todo o nosso ser. Mas vamos voltar para o texto, isso só foi a introdução. Um dia hão de fazer um negócio desse que funciona. Marcos 30. Ora, levantou um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertavam: mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento aquietou e fez uma grande bonança. Meus irmãos, aqui tem algo interessante. Às vezes, nós temos uma expectativa um pouco equivocada. Meus irmãos, gravem o que eu vou dizer. O céu só é céu porque o mundo é ruim. No céu é outra história. Não há choro nem ranger de dente. As ruas são de ouro e de cristal. O príncipe da paz governa. Jesus Cristo é o centro. Sabe o que significa isso? Eu não quero entrar nessa explicação, mas Isaías chama Jesus Cristo de príncipe da paz. O que é o príncipe da paz? Meus irmãos, a Bíblia fala que o cordeiro vai brincar com o leão. Isso é paz. É mudar a natureza do carnívoro. É mudar a natureza, literalmente. A paz. Como no Éden havia.
Voltamos na essência. Mas no mundo, há um monte de lutas. Um monte. Há demônios também. Há principados. Aqui, nós somos totalmente como peregrinos. A Bíblia nos ensina que a nossa pátria é o céu. E que nós temos que tomar bastante cuidado com o que os nossos olhos estão vendo. E tirar uma expectativa de um Deus místico, um Deus pagão, um Deus que Ele resolve todos os meus problemas, um Deus que Ele é provedor de soluções milagrosas, uma coisa assim absurda. Deus pode fazer coisas impressionantes? Sim. Nós temos visto isso? Sim. Nós tivemos o depoimento agora da família do Renato, da vidinha da Isabel. Foi algo impressionante. Mas os discípulos tiveram que tirar a água que sobrou no barco. Houve a bonança, mas eles tiveram que tirar a água. Vamos passar por lutas, vamos passar por tempestade. Deus vai dar livramento, vai dar vitória, vai nos conduzir, mas nós teremos que fazer a nossa parte. Às vezes eu percebo nesses anos de ministério que existe uma expectativa de um Deus Papai Noel. E nós estamos transformando Deus no gênio da mágica, da lâmpada, que é só você alisar e Ele resolve todos os nossos desejos. Eu gostaria de provocar você a uma pergunta para você mesmo. Qual é o desejo do seu coração? Qual é o desejo do meu coração? O que realmente me move? O que me tira da cama todos os dias? Meus irmãos, isso não é mensagem motivacional. Não é para colocar meta na sua vida, mas é para lembrar que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Mas a questão é que quando eu levanto, que Ele seja o meu primeiro pensamento, que a minha primeira atividade do dia não seja alimentar o meu corpo, mas seja alimentar o meu espírito. Que os meus primeiros momentos daquele dia novo seja: Deus, muito obrigado por mais esse dia. Coloque uma pessoa no meu caminho que precisa ouvir a Tua palavra. Que eu e você possamos colocar como essência das nossas vidas ser sal e luz do mundo. Que eu e você possamos colocar como essência das nossas vidas: Senhor, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Que eu e você possamos colocar como centro nas nossas vidas: Senhor, eu quero fazer algo diferente. Que eu e você possamos colocar no centro das nossas vidas: Pai, usa-me conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Que eu e você possamos acordar e que o nosso primeiro pensamento seja Deus. Eles conheciam aquele mar como ninguém. Era simplesmente mais um dia obedecendo o que Jesus Cristo ordenou. Mas mesmo assim veio uma tempestade. Eles chamam Cristo. E Cristo se levanta e exorta-os, exorta o tempo, e tudo se resolve. E uma outra coisa acontece. Só um segundo, por gentileza. Aqueles homens, aqueles discípulos, no versículo 41, diz o seguinte: eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este
que até o vento obedece. Ele é o Verbo que se fez carne, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, Messias, luz do mundo, bom pastor, porta para as ovelhas, ressurreição e vida, caminho, verdade e vida, videira verdadeira, pão da vida, o nosso Salvador, Emanuel, Deus conosco, Rei dos judeus, Rei de Judá, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo, todas as coisas são o centro. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Caminhando para o término dessa pregação. Era mais um dia, era simplesmente mais uma travessia daquele mar que tanto conhecia. Mas o negócio mudou. Naquele dia que o meu pai me ligou, era mais um dia, simplesmente mais um dia, mas no meio do caminho as coisas mudaram. Jesus Cristo então agora acordado vai lá e repreende o vento, está tudo certo, mas a água ficou. E isso não mudou nada, absolutamente nada. Ele continua sendo Deus. E aqueles homens tiveram que tirar aquela água, tiveram que tocar, porque isso se chama vida. Deus salvou meu pai, e isso foi muito importante. Porque no final das contas, 12 anos depois, ele ainda numa cama, nós temos a plena consciência que Deus o salvou naquela enfermidade. Então, graças a Deus por essa enfermidade. Mas hoje ainda cuidamos dele, 12 anos depois. Recentemente eu cheguei para os meus filhos, quando ele ficou enfermo, a Heloísa tinha 1 mês de vida, e ela é a mais velha. Depois disso nasceu todos os outros, o mais velho com 8, então são 12, 8, 7 e 3. E eu cheguei para o meu filho de 8 anos e falei assim: Augusto, vovô está doente. Ele falou: não pai, está normal. Como assim normal? Está normal, porque ele nasceu com o vô na cama, e viu o vô numa cama durante toda a sua vida. Nós não conseguimos e não conseguiremos entender os propósitos de Deus, mas isso não é e não cabe a nós. O que cabe a mim e a você é: Deus, eu confio em Ti. Eu não consigo compreender os desígnios de Deus, como? Mas eu confio que o Senhor tem o melhor para mim, mesmo que os meus olhos não conseguem ver. O Senhor tem controle de todas as coisas. Absolutamente nada pode intentar acusação contra os filhos de Deus, os eleitos do Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E cabe a mim e a você amar ao Senhor e confiar nele. Eu volto do início dessa pregação. Mais um dia, uma rodovia, um nevoeiro e uma tempestade. E ela se sentiu segura para reclinar a cabeça e dormir. Meus irmãos, que eu e você possamos reclinar a cabeça e dormir, porque Deus está no controle de tudo, de tudo, absolutamente de tudo. Eu gostaria de convidar o pessoal do louvor. Eu gostaria de, antes de encerrar essa pregação, tocar essa música.
de pé. Meu rei, meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti. Nós vamos continuar agora. E eu gostaria que você cantasse isso como se fosse uma oração. Eu convido você a deixar sair essas palavras da sua boca, mas não simplesmente como mais um dia, como mais um cântico, mas como se fosse a última vez. Como se fosse a última vez. Porque confiar no Senhor é sobre isso, é como se fosse a última vez. Talvez não haverá amanhã, talvez eu não tenha uma outra oportunidade, talvez é agora, é como se fosse a última vez, e ser e oferecer verdadeiros adoração. É sobre chegar aqui e se desconectar e desligar de absolutamente tudo e oferecer um louvor como se fosse a última vez. Não é mais entoar uma canção, mas é que essa canção possa ser a mais genuína oração e que ela possa fluir do mais profundo do nosso ser. Porque certamente Deus ouvirá e fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, quando eu e você entregarmos tudo. Então, se você não estiver pronto para cantar, escute. Mas se você estiver pronto para entregar e confiar no Senhor, que você possa erguer a sua voz tocar ao coração de Deus, e não haverá principados, não haverá potestade, não haverá absolutamente nada que poderá impedir que esse louvor suba. Eu entrego tudo a ti.
entrego. Enche o pulmão, igreja. Tudo a ti, tudo a ti. E Entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega de Jesus. O que o Mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, ao teu nome dá louvor, de tua alegria, partilhando tua dor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Meus irmãos, se você entendeu a relevância dessa pregação para as nossas vidas, e se o Espírito Santo está tocando para fazer uma entrega total, convido você a sair do seu lugar, a vir aqui na frente, nós vamos entoar novamente essa música. Mas que o ato de você sair do seu lugar e vir aqui na frente seja um ato de falar: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. E que possamos cantar juntos e orar juntos para marcar esse início de ano. Um início de ano de entrega ao Senhor. E que possamos juntos caminhar e ser instrumentos nas mãos de Deus. Amém? Então, eu te convido a sair do seu lugar e nós vamos louvar novamente, mais uma vez, caminhando para o término desse culto. Mas eu convido você a deixar aos pés da cruz absolutamente tudo. Saia do seu lugar, vem aqui cantar com a gente. Amém? O Júlio, pega no começo mesmo. no meu coração